Olá pessoal, quero trabalhar com vocês a resolução de questões do ENAD da área de Físico-Química. Vamos dar uma olhadinha o que caiu ali então na prova de 2017. Olha só, teve uma questão discursiva sobre a combustão do metano. Então, a gente está vendo aqui, né, 1 mol de metano, ele vai ser queimado na reação química representada e ele nos pede, né, o enunciado nos pede para considerar a variação da energia livre de Gibbs, em outras palavras, o ΔG da reação. Então, como vocês lembram, né, o ΔG ele é uma medida da espontaneidade ou da força da reação. Então, ele também ele pode ser expresso por essa equação aqui, ΔH menos T ΔS. E pede para a gente considerar que a entropia varia de acordo com a fase da matéria. Vocês lembram que estado físico tem maior entropia, o sólido, líquido ou gasoso? Pois é, né? O estado gasoso representa sempre a situação de maior entropia, porque as partículas têm muito mais liberdade de movimento. Então, os gases têm uma entropia muito maior do que sólidos e líquidos. Bom, enfim, discuta as condições de espontaneidade dessa reação, do ponto de vista termodinâmico. Então, pessoal, primeiramente, critério de espontaneidade é dado pelo quê? Pode ser pelo ΔG, né? Nós vimos pelo ΔG ou ainda pela afinidade da reação, a tensão química, a força da reação. ΔG tem que ser como para ter uma reação espontânea? Menor que zero, lembra? Ou, né, o que é sinônimo, a tensão química da reação, a força da reação tem que ser positiva. Um é apenas essas duas grandezas, elas são basicamente a mesma coisa, só que com sinais contrários, né? Então, como aqui o enunciado trabalha com ΔG, vamos lembrar então, né, que a gente está procurando aqui, por uma reação espontânea, um ΔG negativo, certo? Então, isso aqui é a situação de reação espontânea. Quer dizer que termodinamicamente essa reação é favorecida, ela tende a ir para os produtos. Não quer dizer que ela vai automaticamente, né? Talvez ela tenha alguma resistência, você tenha que dar uma energia de ativação, como uma fagulha, para começar a queima, ou botar um catalisador. Mas, enfim, ela é espontânea. Agora, se o ΔG for negativo. Porém, se em alguma condição você tiver um ΔG positivo, o que você tem? Uma condição não espontânea. Certo? Então tá aí. A gente já sabe como encontrar se ela é espontânea ou não. Agora, vamos relacionar com aquela equação que está nos mostrando aqui. ΔH menos T ΔS. Então, o ΔG vai ser dado pelo ΔH menos o T vezes o ΔS. O que eu pergunto? Esse ΔH, o que ele representa? Ele representa o caráter térmico. O caráter exo ou endotérmico. De acordo? Positivo é o quê? Negativo é o quê? Tu lembra? Vamos anotar aqui então. ΔH negativo é exotérmico. Porque representa uma queda na entalpia do teu sistema, né, entre reagentes e produtos. Se a tua entalpia estiver caindo, é porque ele está botando calor para fora. Então, uma situação exotérmica. Essa reação aqui, por acaso, ela não é uma reação de queima?
Reações de queima são reações exotérmicas, então você já sabe que esse ΔH é um número negativo. Agora tem outra parte aqui, que é a parte do ΔS. O que é o ΔS da reação? Bom, tu tens que olhar se a tua entropia é maior no lado dos reagentes ou é maior no lado dos produtos. O que tu observa? Tu observou que do lado dos reagentes tem mais espécies gasosas do que do lado dos produtos? Do lado dos reagentes, tu percebe que tu tem aqui 3 mols de espécies gasosas, certo? 3 mols gasosos, enquanto que do lado dos produtos tem apenas 1 mol de espécie gasosa, que é o CO2. Então é óbvio que o lado dos reagentes tem muito mais entropia do que o lado dos produtos, ou seja, o sistema na forma de reagentes tem muito mais entropia, uma entropia muito maior do que esses produtos. Então você sabe, né, que o teu ΔS ele vai ter que ser negativo. ΔS ele também vai ser conhecido, né, pois a entropia diminui. Né, com a diminuição das espécies gasosas. Certo? Então aí a gente chega finalmente, né, na situação de analisar o que vai ser o sinal do nosso ΔG. ΔG ele vai ser igual ao quê? ΔH menos TΔS. Então vamos botar aqui ΔH menos T vezes o ΔS. Então vamos relembrar, o ΔH, por ser um exotérmico, ele é um valor negativo. Aí vai ter aqui menos a temperatura é um número positivo, vezes o ΔS. O ΔS é um valor negativo. Então tu percebe, isso aqui vai se tornar o quê? O valor negativo, que é o ΔH, o valor negativo. Aí você tem esse menos e esse menos aqui na multiplicação. Então você vai ter mais T vezes um valor positivo. Você pode pensar assim. Então o que ocorre? Qual vai ser o sinal do teu ΔG? Em T pequeno, o que você tem? ΔG vai ser um valor negativo, certo? Digamos que o T seja próximo de zero, o resultado vai ser um número negativo. Em T grande, ΔG vai se tornar o quê? Bom, se o T for grande, esse termo aqui, esse termo positivo, vai se tornar um termo grande. Então, somado ao negativo, ele ainda vai prevalecer e vai ficar positivo. Então, está aqui. Vamos interpretar isso? Na temperatura pequena, a temperatura mais baixa, ΔG negativo é espontâneo. Então, em temperatura pequena, você vai ter, vamos botar assim, você vai ter o caráter espontâneo. Enquanto numa temperatura grande, você tem o quê? O caráter não espontâneo da reação. Certo? Então é isso, pessoal. A gente avaliou aqui, né, qual é o critério, qual é o papel da entropia e da entalpia, e vimos em que valor de temperatura o ΔG vai ficar negativo ou positivo. Então, as condições de espontaneidade são temperatura baixa, certo? A condição de espontaneidade, você precisa de uma temperatura baixa. É isso.
O padrão de resposta está aqui, né? Então, os elaboradores da prova colocaram mais ou menos a mesma ideia, certo? Que a gente comentou agora ali em cima. Seguindo em frente. Questão 4. Então, na primeira década do século XX, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um método para a síntese industrial da amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio. Então está aqui a representação. Foi dado um ΔH também. Exotérmica, estão vendo? Bom, enfim. Ele observou que o rendimento na conversão em amônia sob alta pressão era maior a 200 graus Celsius. Porém, a produção industrial era mais viável a 500. Certo. A primeira fábrica a produzir amônia começou em 1913. Faça o que se pede nos itens a seguir. Considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra, agravadas pelo embargo de importação de salitre do Chile, explica a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Buenas, né, pessoal? Por que você tem necessidade bélica e agrícola para amônia? Você sabe que para a agricultura, né, para a agricultura ser mais produtiva, é bom você fertilizar o solo. Então, que fertilizante o que os fertilizantes têm que colocar? Tem que colocar os nutrientes que as plantas vão precisar. E um dos nutrientes mais importantes para as plantas, né, é o nitrogênio. Então, você precisa, né, colocar alguma fonte de nitrogênio para que as plantas possam produzir proteínas, certo? Porque das moléculas orgânicas, biológicas, aí, as proteínas são as mais importantes moléculas, espécies nitrogenadas, que também, né, vão ser muito importantes na nossa alimentação. Então, você precisa ter alguma fonte de nitrogênio para fertilizar, para fazer os fertilizantes. Então, a amônia, ela serve de base para você fazer vários fertilizantes, né? Por exemplo, ureia, né? Ureia pode ser sintetizada facilmente a partir da amônia, e aí você vai colocar ela no solo, vai ter um maior rendimento. Antes desse método do Fritz Haber, o que acontecia? O pessoal não tinha síntese de uma substância nitrogenada para usar como fertilizante. Eles tinham que minerar, importavam normalmente o salitre do Chile, resíduos aí que se acumularam ao longo de milênios, né, contendo nitrogênio, né, nitratos, que vinham lá do Chile ou dos Andes. Então, você tem alguns lugares que você consegue obter esses nitratos ou outras espécies nitrogenadas para usar de fertilizante. Então, se torna meio interessante tu pegar a partir do ar e não depender dessas fontes que já estavam bastante concorridas aí nessa época. Outra coisa, você sabe que nitratos servem também para finalidades bélicas, porque com nitratos você vai fazer vários nitrocompostos e também pólvora, né? A pólvora negra, ela usa nitrato de potássio. Embora ela seja pólvora negra seja um material explosivo mais antigo aí, que se usava para canhão, para armas de fogo mais antigas, num período mais recente, você tem vários nitrocompostos orgânicos, né, para nitrocelulose, trinitrotolueno, o famoso TNT. Então, isso também, né, foi importante, né, foi considerado uma necessidade pelos alemães na época, porque eles já tinham noção que estavam em rota de colisão com outras potências, né, e de fato houve a Primeira Guerra Mundial, é uma guerra
do período das disputas imperialistas, aí, né, diferentes potências capitalistas em conflito pelo domínio de mercados na periferia, certo? Então, a posse de colônias e semicolônias. Então, a Primeira Guerra Mundial ela já estava no horizonte e a Alemanha não ia querer ficar dependendo do nitrato que vinha lá do Chile. Seria fácil bloquear, um bloqueio naval ia cortar esse suprimento, como de fato cortou no momento da Primeira Guerra. Então aí, por isso essa síntese a partir de gases se torna tão importante. Certo. Bom, como é que a gente explica o rendimento, né? O rendimento na conversão de N2H2 em produto, ele é menor a 500 graus Celsius do que a 200 graus Celsius. Por que o rendimento é menor a temperatura mais alta? Bom, né, pessoal? Observa aqui que nos nossos reagentes, o que você tem? Você tem aqui 4 mols gasosos, 1 de N2 e 3 de H2. No lado dos produtos, você tem apenas 2 mols de espécies gasosas, certo? Então é o seguinte, né? Quando você aquece, você sempre favorece o lado que tem maior entropia, tá bom? O que tu vai favorecer ao aquecer esse sistema reagente? Você vai favorecer o lado do N2 e H2, o lado que tem 4 mols gasosos. Então, alta temperatura né, favorece o lado de maior entropia. Então, aqui, neste caso, reagentes. Então é o seguinte, o que vai acontecer é que em temperatura mais alta, o teu rendimento não vai ser tão grande como a temperatura baixa. Então, 500 graus Celsius vai dar menor rendimento. Certo? 500 graus Celsius vai oferecer um menor rendimento. Agora, ok, 200 graus Celsius então deu um rendimento mais interessante, porém, como eles nos dizem, é mais vantajoso para as indústrias trabalhar a 500 graus Celsius, na temperatura mais alta. Então, por quê? Se o rendimento a 500 graus Celsius é menor, por que raios elas trabalham a temperaturas mais altas? Você tem algum palpite? Pois é, né, pessoal? Lembra que aí é uma questão de cinética. As reações a quente, elas vão mais rápido, certo? Por mais que o rendimento seja baixo, elas chegam lá no ponto, vamos dizer, mais em que você conclui a reação, chegam rapidamente lá. Então, você vai preferir fazer a temperatura mais alta, porque no fim você consegue produzir mais rápido o teu produto, certo? Essa é a questão. O padrão de resposta está aqui, né? Meio que fala tudo isso que a gente falou. Bom, outra questão. Agora não é mais dissertativa, agora são aquelas questões de marcar. Aqui, a urina tem 2 compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio. Ao se colocar um eletrodo no líquido e aplicar-se uma corrente elétrica de baixa intensidade, o gás hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula de combustível. A tecnologia proposta utiliza um sistema que opera em forma muito parecida com a eletrólise da água, parecido com a eletrólise da água, com a vantagem de a energia necessária para romper a ligação NH ser menor do que aquela necessária para romper a ligação OH. Legal. Então aqui, pessoal, a gente vai ter algum composto com ligação NH.
vai ter, vocês percebem que, vamos supor aqui a amônia, por exemplo, certo? Amônia. Então, você vai adicionar elétrons e vai produzir gás hidrogênio mais outros produtos. Então, você sabe que é uma redução que vai ocorrer nesse eletrodo aqui. É claro que em outro lugar vai ter um eletrodo fazendo a oxidação também. Mas nesse caso a gente sabe que é uma redução. Como é que eu sei que é uma redução? Bom, na espécie NH3, o nitrogênio tem a carga parcial negativa e os hidrogênios têm a carga parcial positiva, certo? Então, o número de oxidação do hidrogênio é mais 1. E ele vai ter que reduzir, né, vai ter que sofrer uma redução para que chegue a ser formado o gás hidrogênio. Por isso eu botei aqui mais elétrons, certo? Bem, então vamos ver o que a gente tem aqui de afirmativas. A respeito dos processos eletroquímicos descritos no texto, avalie as afirmações a seguir. Número 1. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Pois é, pessoal. O que é, afinal, a eletrólise? O que você faz na eletrólise? Você vai forçar uma reação que normalmente não ocorreria por meio de uma corrente elétrica, né, onde você traz um aporte de energia. Então, sim, é um processo termodinamicamente desfavorável, porque eletrólises, né, geralmente você usa para fazer reações não espontâneas, certo? Então, são processos não espontâneos. Certo? Processos químicos não espontâneos, né, eles são forçados pela DDP aplicada. Então, você precisa aplicar uma diferença de potencial elétrico para realizar esses processos. Então, correto, né? A afirmativa 1, ela está correta. A eletrólise envolve conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Cara, não, é justamente o contrário. Você vai aproveitar a energia elétrica, né? A energia que vem pela DDP aplicada e uma corrente elétrica, para introduzir, né, para transformar os teus reagentes, que têm baixa energia, em produtos de energia mais alta. Essa energia, no caso, né, o fato de eles estarem numa energia mais alta, um potencial químico mais alto, é que caracteriza, né, que são os produtos, um potencial químico mais alto. Se a gente colocasse aqui um diagrama reagentes e produtos, o potencial químico dos reagentes é baixo e vai para um mais alto, certo? É por isso que nós estamos falando de um processo não espontâneo. Então, aqui é falsa, né? Semi-reações com maior potencial de redução ocorrem preferencialmente nos processos eletrolíticos. Então aqui, pessoal, essa aqui maior potencial padrão de redução. Então aqui, né, essa semi-reação que a gente escreveu, por exemplo, vai estar, se você consultar numa tabela, vai ter um valor aqui e vai ser um valor, né, algum número aqui. A gente tem outra, por exemplo, aqui da água, né, H2O, mais elétrons, dando hidrogênio, mais etc., que também vai ter um valor no potencial de redução. E aí, esse valor, quanto mais alto, indica que é um processo mais favorável, certo? Ou mais energeticamente mais fácil de realizar. Nesse caso aqui, né, eu imagino que vão ser valores negativos, porém o da amônia não tão negativo quanto o da água, né? Enfim, porque vai ser necessário quebrar uma ligação NH, que não é tão difícil de quebrar quanto a ligação OH. Então, sim, né? Então, nos processos de redução, né, os que têm maior potencial, padrão de redução,
ocorrem preferencialmente, né? Elas são, pelo menos do ponto de vista energético, são mais favorecidas. Então aqui eu só faria, né, uma ressalva, tá, nos processos eletrolíticos na parte de redução somente. Porque se você estiver olhando, né, para o cátodo, que é onde ocorre a redução, está tudo ok. Se você estiver olhando para o ânodo, que é onde ocorre a oxidação, daí seriam aquelas que têm as semi-reações com maior potencial padrão de oxidação, tá bom? Então você tem que ir só essa ressalva. Aqui a gente não está olhando para ambos os eletrodos, mas somente para o cátodo, que é o lugar da redução. Mas ok, então essa aqui podemos dar um ok para essa afirmativa. Por fim, a número 4. O processo de produção do gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente, em comparação com o processo que utiliza água. Não, né? Foi o que o enunciado falava, que romper a ligação NH é mais fácil. Então a gente já pode imaginar que é mais fácil fazer a partir da urina e não a partir da água. Então é mais vantajoso energeticamente fazer a partir da urina. Então falsa essa aqui. Então afirmativas corretas 1 e 3, certo? Então você marcaria aqui letra A. O gabarito traz essa mesma resposta. Bom, continuando. Questão 15. A reforma do vapor do metano é uma reação química endotérmica entre metano e água. Então, reagentes, metano e água. E endotérmica fala que o ΔH é positivo. Muito bem, ela é conduzida a cerca de 20 atm e 800 graus Celsius na presença de níquel. Níquel metálico, um catalisador, então, a partir da qual se produz uma mistura de gás hidrogênio e monóxido de carbono. Então vamos botar aqui os produtos, H2 e CO. Então, tudo gases, certo? Temos somente espécies gasosas. E é muito utilizado em processos químicos industriais. Legal. Então, vamos ver o balanceamento dela, porque do jeito que está, ela não ficou balanceada. Se a gente botar aqui 1 para o CH4, definimos que tem um carbono aqui do lado dos reagentes, então eu vou ter que ter aqui o valor coeficiente 1 também para o CO. Um carbono, um carbono. Com esse 1 no CO, eu fixei que existe um oxigênio só. Então, um átomo de oxigênio aqui, eu vou ter que definir ele na água, né? O coeficiente 1. Ora, agora os nossos reagentes têm todos os coeficientes definidos, o total de hidrogênios é 4 mais 2, temos 6. 6 átomos de hidrogênio. Para ter isso eu vou ter que botar aqui um coeficiente 3. Fechou? O que a gente pode falar sobre essa reação? O lado dos reagentes tem 2 mols gasosos, enquanto que o dos produtos tem 4 mols gasosos. Então aqui, por ter maior quantidade de matéria na forma gasosa, isso aqui vai nos dar um maior volume do lado dos produtos, feito a mesma pressão, né? E maior também entropia, correto? Então tá, isso aqui vai ser bem útil para a gente considerar. Pessoal, sobre essa reação, avalie as afirmações a seguir. Número 1. Elevar a pressão do sistema reacional deslocaria o equilíbrio químico no sentido de formar mais gás hidrogênio e monóxido de carbono. Vamos ver. Elevar a pressão. Gente, quando você pega a pressão e aumenta, a consequência disso é o que? Com relação ao volume do teu sistema. Qual é que é o que vai ser favorecido? Bom, quando você aumenta a pressão, você favorece o que tiver um volume mais baixo, certo? Quanto maior a pressão, a tendência do teu sistema é ocupar o menor volume. E aí, ele vai, o teu sistema vai responder indo para onde?
para o lado dos reagentes, certo? Então vai avançar a reação preferencialmente para o lado dos reagentes que ocupam menor volume. Então, elevar a pressão vai no sentido dos reagentes, não dos produtos. Isso aqui é falsa, certo? Vai ser falsa. Não é como ele está falando do lado dos produtos. Ele vai ir para o lado dos reagentes. Bom, que mais? Utilização de temperaturas elevadas é favorável dos pontos de vista cinético e termodinâmico. Tá, vamos ver. Temperaturas elevadas, elas tornam qualquer reação mais veloz. Então, do ponto de vista cinético, né, as reações elementares, todas elas ficam mais rápidas. Então, ok, né, todos os sentidos reacionais são acelerados em altas temperaturas. E do ponto de vista termodinâmico, o que ocorre nessa aqui? A temperatura elevada ajuda a você gerar os produtos? Bom, é que tá. Do ponto de vista termodinâmico, temperaturas altas favorecem o que tem mais entropia. Maior entropia está do lado dos produtos. Então, sim, ela é favorecida, né? É favorecida mediante o aquecimento. Então, podemos dizer que essa aqui está certa. Beleza? Então, essa aqui é uma afirmativa correta. Olha só. O que nós podemos já ir marcando aqui? Podemos cortar essa, podemos cortar essa. Estamos entre três alternativas. Vamos ver o que mais a gente pode descobrir. Aumentar a fração molar do vapor de água na entrada do reator eleva a quantidade produzida de gás hidrogênio. Cara, aumentar a fração molar do vapor de água. O que isso quer dizer? Na entrada do reator, tu tem essa mistura de H2O e CH4. Tu percebe que se tu aumentar a fração molar de água, necessariamente vai diminuir a fração molar de metano. Por exemplo, eu poderia ter 50% de água e 50% de metano? Sim, poderia, mas eu poderia talvez aumentar a de água para 80% e ficar com 20% de metano. Eu poderia ter diferentes situações. O que ocorre é que se eu aumentar a da água, eu estou diminuindo a do metano. Então, se eu tiver, por exemplo, aumentando além de um certo ponto, eu vou ter tão pouco metano para reagir e vou ter tão grande excesso de água que isso não vai melhorar o meu rendimento da reação, certo? Então, uma coisa, né, para eu ter um maior rendimento, maior produção de gás hidrogênio, eu teria que ter esses aqui em grande quantidade. Eu poderia aumentar a quantidade de qualquer um, mas fração molar não seria o certo eu dizer, porque se eu aumentar a fração molar da água, eu estou necessariamente diminuindo a fração molar do metano. Então, essa aqui, né, essa afirmativa, a rigor, ela está falsa. Mas como nós vamos ver depois, né, o gabarito ela dá essa aqui como certa. É porque eles queriam dizer não fração molar, eles queriam dizer quantidade. Então, é uma coisa sutil, né, mas a quantidade e a fração molar são diferentes, tá? O que ocorre? O que ocorre é que, por exemplo, se na entrada do meu reator está passando 1 mol por segundo desse e 1 mol por segundo desse, e eu aumento a de água, digamos, eu vou passar 2 mols por segundo, ok, eu aumentei também a minha fração molar da água, só que o principal é que eu não aumentei, não diminuí a quantidade de metano. Então, cada molécula de metano tem mais chances de reagir com moléculas de água. Então, você vai, sim, acabar produzindo mais do teu hidrogênio, porque você aumentou as quantidades de ambos, certo? Então, não é o fato de você mexer na fração molar. Essa aqui ficou uma fração molar de 2/3 para 1/3, certo? Então, se eu voltasse à situação original, que eu tinha 1 para 1, né? 1 meio
e 1,5. E eu aumentasse a fração molar da água. Vamos dizer que eu vou aumentar a fração molar da água, mas fazendo o seguinte, fazendo aqui 0,5. Então agora de novo, é 2/3 de água para 1/3 de metano. Mas eu apenas mantive a mesma quantidade de água e diminuí a de metano. Então isso aqui vai dificultar, né, a minha reação e ela vai produzir menos dos meus produtos, certo? Então aqui, infelizmente, né, o pessoal rateou na hora de definir o gabarito. Lá no gabarito eles dizem que isso aqui é certo, mas na verdade eles teriam que ter escrito quantidade ou vazão, fração molar não serve. Enfim. Por último, empregar níquel metálico sob a forma de partículas finamente divididas aumenta o rendimento da reação? Essa aqui também é uma pergunta um pouco capciosa, é uma afirmativa um pouco capciosa, porque depende, né, se você tem um tempo infinito ou dentro do tempo em que a reação é realizada normalmente. Porque aqui, o níquel sendo um catalisador, ele vai aumentar o rendimento da tua reação porque aumenta a velocidade da reação. Então, depois de, sei lá, 1 hora, ou depois do tempo estipulado para a reação, vai ter um rendimento maior com o níquel do que sem ele. Porém, se você tem um tempo infinito para usar, você pode usar quanto tempo você quiser. A gente sabe que os catalisadores não afetam a posição do equilíbrio, certo? A constante de equilíbrio, por exemplo, ela não é afetada pelos catalisadores. Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você não está se preocupado em realizar rapidamente a reação, você apenas vai deixar o tempo que for necessário para atingir o equilíbrio, aí não afeta o rendimento. O rendimento da reação vai ser aquilo que é produzido quando a reação chega na condição de equilíbrio, só vai demorar mais para chegar no equilíbrio. Então, se você estiver olhando para essa afirmativa 4, do ponto de vista de quem tem um tempo, tem 1 hora para fazer essa reação, bom, daí o catalisador vai fazer a diferença, vai dar um maior rendimento depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois do tempo que for necessário, né, para a operação prática. Agora, se você não está olhando para o relógio, então isso aqui é falso, certo? Isso aqui vai ser falso porque o catalisador, né, ele não afeta o equilíbrio. E aí, como não estamos mencionando o relógio, né, talvez é isso que eles têm em mente. Né? Eles têm em mente de que o rendimento no tempo que for necessário, no tempo infinito, se tu quiser usar para a tua reação. Tá, então a gente elimina esta e esta e ficamos com a alternativa B. Mas como eu falei, né, a rigor, essa questão ela está com problema. Eu diria assim que isso aqui ficou um pouco capcioso, essa afirmativa 4, e essa 3, ela está com problema. Não é a fração molar, é a quantidade, certo? Na minha opinião, deveria ter sido anulada essa questão, né? Mas, enfim, não foi. Pessoal, continuando, a questão da manga Palmer. Ela se destaca como uma fruta de alto valor. E por quê? Porque tem uma ótima qualidade sensorial e ser rica em vitaminas A e C. Um estudo foi realizado com o objetivo de utilizar parâmetros cinéticos para avaliar a degradação da vitamina C em mangas armazenadas a 0, 6 e 12 graus Celsius por 10 dias, conforme mostrado na tabela. Então aqui nós estamos falando da influência da temperatura sobre a cinética, né, de uma reação, que é a degradação da vitamina C. Então, que parâmetros cinéticos a gente tem aqui?
a ordem da reação, ela é de primeira ordem, né? Ok. A constante de velocidade, percebe que ela vai aumentando conforme a temperatura aumenta, certo? Ok, o aumento da temperatura acelera todas as reações. E o tempo de meia-vida também está diminuindo, né? Então, quanto tempo leva para a concentração de vitamina C cair à metade? 63 dias em uma temperatura 0 graus Celsius, 29 dias a 6 graus Celsius, 4 dias a 12. Então tá, vamos ver. Avalie as afirmações. Primeira afirmação. Para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente corresponde ao dobro do tempo de meia-vida. O que vocês acham dessa aqui? Vocês lembram do conceito de meia-vida? Pessoal, se você pudesse falar no tempo que leva para consumir todo o reagente, você nem falava em meia-vida, falava vida inteira, né? Você falava, o tempo de vida do reagente é de tanto. Na verdade, a gente fala em meia-vida porque esse processo ocorre assim. Por exemplo, aquela que durava 4 dias a meia-vida. Depois de 4 dias, tinha reduzido para 50%, a metade do que você tinha originalmente. Passa mais 4 dias, vai para metade disso, 25%. Mais 4 dias, a metade disso de novo, que é 12,5%, e assim por diante. Então, isso aqui é falsa, né, pessoal? Falsa. Não é para ser consumido todo. A cinética de primeira ordem nunca é consumido todo o reagente. Vamos ver a segunda. Os parâmetros cinéticos obtidos indicam que o teor de vitamina C das mangas Palmer, minimamente processadas, decresce quando elas são armazenadas em temperaturas mais altas. Olha só. Indicam que o teor de vitamina C decresce quando são armazenadas em temperaturas mais altas. Beleza, isso faz sentido, né? Quando você armazena ela em temperatura mais alta, a vitamina C se degrada mais rapidamente. Em todas elas, na verdade, o teor de vitamina C decresce, porém decresce mais quando você utiliza temperaturas mais altas. Ok. Então, sim, é verdade. Eu diria que quando são armazenadas em todas as temperaturas. Durante o período de estudo, a perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do valor inicial, o que demonstra que o teor de vitamina C é parâmetro adequado para acompanhar a vida útil de mangas minimamente processadas. Espera aí. Olha só, foi acompanhado por 10 dias. 10 dias. Então, 10 dias, percebe? A perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do valor inicial. Cara, isso é falso, né? Porque se você tem aqui uma meia-vida de 4 dias para manga a 12 graus Celsius e você trabalhou por 10 dias, estudou durante 10 dias, então, cara, isso aí deu mais do que 2 meias-vidas, né? Já perdeu em 4 dias, essa aqui é 12 graus Celsius, em 4 dias já perde 50%, depois mais 4 dias cai para 25% o que resta, e ainda tem mais 2 dias, então vai cair um pouco mais ainda do que vai cair abaixo de 25%. Então falso, né? A perda de vitamina C foi inferior a 50%? Não. A 12 graus Celsius perdeu bem mais da metade da vitamina C. Então isso aqui é falso. Então, vamos lá, marcar 2 apenas. Certo? Faz sentido? Vamos ver se o gabarito concorda. Gabarito letra A. Bom, pessoal, questão 18 agora. Cara, uma equação representativa do processo de formação do O3 é 3O3
produz 3O2, produz 2O3. Legal. Em altas altitudes, tá o processo atmosférico, então 3O2, 2O3. Em altas altitudes, a radiação UV é intensa, porém a concentração de O2 é baixa para produzir muito oxigênio atômico. A baixas altitudes, a concentração de O2 é alta, porém a radiação UV é reduzida. Em uma altitude intermediária, a produção de O3 é máxima. Então ele mencionou aqui o oxigênio atômico, né? É porque o oxigênio atômico é um intermediário nessa reação, no mecanismo dessa reação. Então, tudo bem. A presença de compostos clorados na atmosfera dá origem ao cloro atômico, que catalisa a decomposição do ozônio por meio das seguintes reações. Aqui estão elas. Então, o átomo de Cl, primeiramente, ele vai reagir com O3, produzindo O2 e monóxido de cloro. Beleza, acabou com o nosso ozônio. Agora, o monóxido de cloro, ele ainda continua fazendo alguma coisa. Aqui embaixo, ó, ele vai reagir com outra molécula de O3 para produzir O2. Então, acabou com mais uma molécula de O3. E regenerou o Cl, o átomo de Cl. Percebe? Agora, esse Cl pode voltar na reação de cima e tratar de destruir outra. Então, é um ciclo, né, que vai... É uma reação em cadeia que isso vai acontecer. Beleza. Sobre os processos de formação e decomposição do ozônio, avalie as afirmações a seguir. Número 1. O cloro atômico altera a variação de entalpia do sistema tal. Cara, ΔH, entalpia é uma função de estado, é só uma diferença entre o H dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então não tem o que a presença do Cl fazer aqui, entendeu? Ela não altera nada. Isso aqui é falso. A variação da entalpia padrão de formação do ozônio é diferente de zero. Está falando aqui, ΔH de formação padrão do ozônio. Bom, pessoal, o que seria a entalpia padrão de formação do ozônio? É aquela em que você forma o ozônio a partir da espécie mais estável, que é o O2 gasoso. Então, quando você vai fazer essa reação aqui, né, vou botar aqui. Quando você vai fazer essa reação aqui, você tem aqui a entalpia do teu reagente é zero, a entalpia de formação dele é zero, enquanto que essa aqui ela é um valor diferente de zero, certo? Então, sim, porque o zero seria aquela espécie mais estável, no caso O2 gasoso, né? A forma do elemento mais estável. Então, beleza, é diferente de zero, está correto. Então vamos marcar aqui, certo, a afirmativa 2. Por fim, temos aqui a decomposição do ozônio, é acompanhada de decréscimo da entropia do sistema. Tá bom, vamos escrever aqui a reação de decomposição do ozônio. O3 indo para O2. Vamos botar aqui 2O3 dando 3O2. Então aqui você percebe que tem 2 mols gasosos e quando você vem para cá você tem o quê? 3 mols gasosos. O que está acontecendo? Você tem aqui maior quantidade de mols gasosos, portanto, maior entropia. Certo? Então, sim, a decomposição do ozônio é acompanhada de decréscimo da entropia do sistema? Verdade. Não, mentira, é falsa. Falou decréscimo, não decréscimo é diminuição. Então aqui a decomposição do ozônio aumenta a entropia, então é falsa. Certo? Isso aqui é falsa. A entropia aumenta, não diminui. Então, temos que marcar B. Afirmativa 2 apenas.
Vamos ver se o gabarito está de acordo. O gabarito está de acordo, é B. Questão 22. Modelo cinético usual para catálise enzimática resulta na equação de Michaelis-Menten, apresentada a seguir, em que V é a velocidade da reação, Vm é a velocidade máxima da reação enzimática, S é a concentração do substrato e Km é a constante de Michaelis-Menten, que representa a concentração de substrato capaz de fazer com que a reação ocorra com metade de sua velocidade máxima. Interessante, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, ele está nos dando todas as dicas aqui para a gente resolver. Mesmo que a gente não lembrasse dessas informações aqui de cabeça, a gente consegue resolver e entender a questão. Então a velocidade da reação, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função da concentração do teu substrato, certo? Supõe que a concentração da enzima ela é algum valor constante. Né? Então vamos supor que tem uma certa concentração de enzima no corpo da pessoa, no tecido em questão. Então vamos escrever aqui, ó. Ela é a constante Vm vezes a concentração do substrato, né, do reagente que vai reagir por meio da enzima, mais a concentração desse mesmo substrato, dividido pela concentração desse mesmo substrato, mais Km. Então vocês percebem aqui, né, pessoal, que quando você faz a concentração de substrato muito grande, você percebe que o denominador ele vai se aproximar do valor do numerador. Vamos supor que o Km ele se torna insignificante frente à quantidade de S, né, o valor numérico de S. Então, se o Km ele é insignificante em concentrações grandes de S, ele é como se não estivesse ali. Fica S sobre S, que dá 1. Então, fica uma velocidade máxima Vm. Então tá, essa implicação aqui, V igual a Vm. Agora, se o S for muito pequeno, se o valor de S for muito pequeno, aí não, né? Aí, então a velocidade vai ser menor. Você vai estar dividindo S por S mais alguma coisa, e essa alguma coisa vai tornar então a razão aqui um pouco menor do que 1. Então esse aqui é um valor entre 0 e 1, certo? Beleza. E o que acontece, né, se a concentração de S for igual à concentração ao valor Km? Se por acaso elas forem iguais, fica S, então isso aqui é como se vale também concentração de S. Fica S dividido por 2S. S sobre 2S é 1/2. Então é como ele falou aqui. Você fica com a velocidade igual a 1/2 da velocidade máxima. Certo? Faz sentido matematicamente? Espero que sim. Então tá. Bora prosseguir aqui na nossa leitura do enunciado. Então, no fígado, etanol é convertido em acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase. O acetaldeído é responsável pelos sintomas de ingestão do etanol, rubor facial, taquicardia, etc. Sintomas desagradáveis, né? Tem uma série de sintomas desagradáveis. Normalmente, o acetaldeído é um processo no ser humano pela enzima acetaldeído é processado no ser humano pela enzima acetaldeído desidrogenase, que o converte em acetato. Legal, então uma segunda etapa. Primeiro o álcool vai para aldeído, depois vai para acetato com outra enzima. A maioria das pessoas apresenta duas formas dessa acetaldeído desidrogenase. Uma que é a mitocondrial, com baixo Km, e outra citosólica, com alto Km. Em algumas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial é menos ativa, sendo, por isso, o acetaldeído processado apenas pela enzima citosólica.
Com base nessas informações, conclui-se que esse grupo menor de pessoas, comparativamente à maioria das pessoas, apresenta o quê? Tá bom, então a gente vai ter que entender o que significa um baixo KM e um alto KM, certo? Então, um baixo KM significa que uma baixa concentração de substrato já te deixa a metade da velocidade máxima. Então, vamos dizer que a gente vai querer consumir esse reagente, vamos ver, a enzima vai processar esse reagente e levar ele a acetato. Então, se o teu KM é baixo, quer dizer que o consumo vai ser mais rápido, né? Em outras palavras, a reação vai ficar mais rápida quando o KM é baixo, porque em baixa concentração você já atingiu metade da velocidade máxima. Isso é uma interpretação possível. Bom, então essa mitocondrial, que ela tem um baixo KM, ela pode estar ausente ou ser insignificante para algumas pessoas. Então essa eliminação rápida do álcool, ela não vai ocorrer para essas pessoas. Vai ocorrer uma eliminação mais lenta, porque você vai ter somente o recurso da enzima de alto KM nessas pessoas. Então, bora lá, né? Com base nessas informações, conclui-se que esse grupo menor de pessoas, comparativamente à maioria das pessoas, apresenta igual intensidade dos sintomas decorrentes de ingestão do etanol, uma vez que este é metabolizado na forma de acetaldeído. Acredito que não, né? Porque a cinética é diferente, então como é que vai ter igual intensidade? Maior intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão do etanol, uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima mais ativa. Pois é, né, pessoal? Aí é que tá. Aquela população, aquele subgrupo que foi mencionado, ela só vai poder se valer mesmo dessa enzima de alto KM, que é uma que vai promover uma reação não tão rápida, ela não é tão ativa. Então, não é verdade que usa uma enzima mais ativa, isso é falso, certo? Então, não pode ser isso aí. Apesar de que os sintomas, né, até vão ser maiores, porque já que o teu corpo não processa tão rapidamente, não tem uma enzima tão ativa, então vai ter um acúmulo maior do etanol e do acetaldeído no teu corpo. Vai sofrer mais com a ressaca. Vamos lá, alternativa C. Menor intensidade dos sintomas. Então a pessoa apresenta menor intensidade de sintomas decorrentes da ingestão, uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima mais ativa, mas de novo, não é uma enzima mais ativa, certo? Se fosse uma enzima mais ativa, até é verdade, daria uma menor intensidade de sintomas, porque o acetaldeído ele é eliminado depressa, não acumula, então aquelas coisas, né, que geram taquicardia e outros sintomas desagradáveis, né, não vão estar tão presentes. Mas é falso, né? Essa enzima é menos ativa. Vamos lá. D. Maior intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão do etanol, uma vez que o acetaldeído é processado majoritariamente por uma enzima menos ativa. Isso aqui sim, ela de fato ela é menos ativa. E por ser menos ativa, o acetaldeído vai se acumular mais. Então, né, maior intensidade também está certo. Isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Por último, né, só para conferir, menor intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão do etanol, uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima menos ativa. Então, uma enzima menos ativa, ela implica uma maior intensidade dos sintomas, porque acumulou o acetaldeído no corpo da pessoa. Faz sentido? Então, essa aqui, né, errada, e a única certa é a D. Então tá. Gabarito, letra D. Então tá, pessoal, era isso, né?
da prova de 2017, as questões ligadas à físico-química. Espero que tenham gostado. De repente vamos fazer mais uma, né, de outra prova. Seria legal fazer junto com mais pessoas. Um abraço e vamos nos falando.